Gente, esse apartamento do case de hoje da nossa série Homestager, minha nova profissão, tá incrível. Era um apartamento com uma cara de casinha assim, que tava quase 10 anos fechado, provavelmente documentação, herança, e nós fizemos uma pequena reforma nesse imóvel e o homestaging cenográfico, que é onde mobília e decora os imóveis que estão vazios com móveis cenográficos. E na primeira semana ele já recebeu proposta de compra. Gente, é um case incrível, fica comigo até o final que eu vou mostrar tudo que nós fizemos nesse apartamento. Mas antes de continuar, deixe o seu joinha aqui se você está gostando desse conteúdo. O YouTube ajuda a gente a entregar para mais pessoas. E deixe também seu comentário. O que você quer ver nos próximos vídeos? Tá gostando dessa série? Gostaria de trabalhar com alguma coisa que realmente você gostasse de fazer? Você acha que você se encontrou com o homestaging, que é essa técnica de preparar imóveis para venda? Diz no comentário que eu quero saber. Então vamos lá para o apartamento. Esse cliente eu conheci através de uma corretora. Eu dei uma palestra na Imobiliária Mirante, em São Paulo, e logo depois dessa palestra, a Daniela veio falar comigo. Eu falei, Chay, eu tenho um cliente que eu já conversei com ele mantém um apartamento limpo, ele paga a faxineira para ir lá fazer uma limpeza no apartamento. Eu acredito que se a gente falar do homestaging para ele, ele vai querer investir e fazer esse trabalho. E assim, ela me apresentou o imóvel, me mostrou como estavam ali as condições. Eu entrei em contato com esse cliente, apresentei a proposta. No caso desse imóvel, eu vou mostrar aqui para vocês como ele estava antes. Gente, meu Deus! Igual a ele, existem milhares, até milhões de imóveis que estão parados porque precisam muitas vezes de uma manutenção, de uma reforma, porque estão muito antigos. E hoje as pessoas não querem mais isso, elas querem praticamente pegar a roupa do corpo na malinha ali e entrar no apartamento. Então, olha só, esse apartamento, você entrava pela sala, você tem essa parede aqui do hall de entrada, era uma parede que tinha um tom de marrom, e era um ambiente meio escuro, porque o que acontece? Esse era um prédio que não tinha elevador, já começava por aí a dificuldade, e normalmente tem uma regra que você só pode fazer 3 ou 4 andares. E o que esse construtor fez? Ele elevou o nível da rua, então você chegava, subia uma escada e já dava no primeiro andar. E ele fez um andar para baixo, para conseguir ter mais andares ali no prédio. E esse apartamento ficava embaixo e ele tinha ali uma varandinha, que era tipo um quintalzinho. Por isso que ele tem uma carinha de casa que eu acho assim incrível. Então o hall de entrada ficava um pouco escuro porque não tinha essa iluminação natural e já tinha essa cor meio marrom assim, meio estranha. E tinha algumas luminárias que foram retiradas, só tinha ali o fio exposto. Então já dava uma super má impressão já na entrada. Passando pelo hall de entrada, o piso do apartamento estava danificado, porque como ele ficou muito tempo fechado, por questões, complicações de herança, pegou muito sol vindo ali dessa porta que dava para essa área externa. E o próprio sol batendo direto no piso já foi desgastando. E também teve uma infiltração com água. Passou pela porta ali de entrada e ajudou a piorar o piso. Então a gente teve que fazer uma manutenção nesse piso, fazer uma raspagem em todo ele, ver os pisos que estavam soltando, retirar, trocar por pisos novos, dá pra gente fazer isso. E eu adoro esse tipo de piso, esses taquinhos assim. Eu acho com cara de casa de vó, mas assim, fofo, confortável, piso de madeira, e eu adoro. Então a gente só fez essa manutenção no piso. E hoje em dia não é como antigamente, que você faz a manutenção e sai aquele monte de pó para tudo quanto é lado. As máquinas já vêm com um saquinho, então eles já raspam, já aspiram pó, então é bem prático de se fazer. Então nós tivemos que fazer essa manutenção do piso. Vocês podem perceber que tem esse painel de madeira escuro também, que a gente pensou em retirar, só que depois a gente descobriu que esse painel era as costas do armário do quarto, o quarto principal.
desse apartamento. Então a gente acabou não retirando. E como o piso deu uma clareada, a gente trocou toda a fiação elétrica que também precisava. Esse é um outro ponto muito importante que muitas pessoas pecam. Não vou trocar a fiação elétrica porque a pessoa não vai ver. E aqui o que acontece? Quando o cliente vai procurar um imóvel, vai visitar o comprador, ele vai querer saber de todas as condições do imóvel. E uma dessas condições é a parte elétrica. E se você já troca essa parte elétrica, você sai na frente, olha, de muitos concorrentes de imóveis que teriam ali na mesma região. Porque o cliente vai pensar, o apartamento tá pintado, tá com o piso ok, tá com a luminária trocada, acabamentos de tomada que a gente trocou todos também, e eu vou ter que refazer a iluminação, eu vou ter que pagar, vai estragar a pintura, vou ter que pagar para retirar os espelhos de tomada, iluminação, colocar de volta. Então, é uma economia muito boba, tá? Porque isso valoriza o imóvel, por mais que não é visto, é algo de diferente. Então, nós fizemos esses investimentos. Na cozinha, nós não mexemos em nada. O piso da cozinha não era tão legal, os revestimentos também eram um pouco antigos, mas a gente acabou não fazendo uma intervenção, até porque seria uma intervenção muito grande, e a gente focou em alguns outros pontos que, eu acredito que foram mais importantes, tanto que o imóvel já teve visita e proposta já na primeira semana que ele foi para o mercado. Então, na cozinha nós não fizemos nada, mas, gente, no banheiro, vocês não vão acreditar. Vou mostrar a foto para vocês de como estava o banheiro. Ele tinha infiltração que vinha do apartamento de cima, ele tinha nesses revestimentos antigos, olha essa bancada, meu Deus do céu, olha essa bancada. Assim, gente, esse banheiro realmente não dava. A cozinha até passava, mas esse banheiro... A gente fez uma transformação completa, porque não dava. Então, nós tiramos o espelho, porque era aquele espelho antigo, com aqueles armáriozinhos que a gente não usa mais. Nós retiramos a bancada e esse móvel de baixo. A parte do piso e o revestimento dentro do box nós trocamos por porcelanato. A parte externa ali, onde tem a parte da pia, tudo, a gente passou a massa corrida em cima do revestimento e pintamos com esse tom de verde. E por que eu escolhi o verde para pintar esse banheiro? Primeiro, porque ele tinha uma iluminação bacana vindo ali da área externa. Segundo, a gente colocou o cinza, porque é um revestimento neutro e ele vai muito bem com esse estilo um pouco industrial, com esse piso de madeira. Nós colocamos a bancada de madeira, porque linka com o piso também e com o padrão do imóvel. E eu queria ter alguma coisa que destacasse positivamente o imóvel. E aí eu falei, eu vou pintar de branco, vai ficar batido igual todos os outros banheiros, né? Tudo branquinho, apesar que eu não acho ruim, eu gosto. Mas nesse caso, a gente queria trazer um pouco da natureza e ele tinha muitos elementos de madeira. Então o banheiro a gente pintou nesse tom de verde para trazer esse charme e ser algo diferente que chamava a atenção positivamente. Mas eu só pude fazer isso porque eu tinha uma boa iluminação, revestimentos neutros e essa bancada aí em madeira que dava esse destaque. Então fala pra mim nos comentários se você gostou da transformação desse banheiro, quero saber. Nos quartos, o que nós fizemos? Olha só, tinha esse quarto, que é um quarto de hóspedes, né? Um quarto de solteiro, e tinha toda essa parede perto da janela, essas molduras que eram muito antigas. Na época, gente, isso devia ser assim, o que há de melhor. Mas hoje não vai, sabe? As pessoas não se identificam. Querem algo muito mais moderno, clean. Então, o que eu fiz? A gente retirou toda essa parte aí que tava nessa parede da janela. A persiana, não sei se dá pra ver pela foto, mas ela tava com um problema que ela não abria e fechava direito. A gente arrumou isso também. E nos armários, nós tivemos que trocar as portas. Por portas, vocês podem ver, portas de MDF retinha com puxador moderno. O que aconteceu quando a gente retirou as portas? Nós descobrimos que o armário estava lotado de cupim. Isso mesmo, gente. Tinha muito cupim. Então a gente, no meio desse processo, teve que chamar uma empresa para fazer a descupinização, tá, dos armários, para a gente continuar esse nosso trabalho de home staging. Então essas surpresas acontecem
quando nós estamos fazendo essas manutenções em imóveis que estão realmente muito antigos. Não contei também, lá no banheiro a gente teve algumas coisas que nós precisamos fazer que também não estava no escopo do nosso trabalho inicial. No caso desse apartamento, eu e a minha equipe acompanhamos toda a parte de reforma e manutenção que foi necessário. Então, toda a parte de escolha de revestimentos, acabamentos, a eletricista, então tudo isso eu e a minha equipe que eu acompanhei, né, e a minha equipe me ajudou e a gente contratou esses profissionais para executar esse trabalho. O quarto principal, que, gente, era um quarto muito grande para o padrão de hoje, por isso que os imóveis antigos, eles têm várias características que são benéficas, e uma questão delas é o tamanho, eles normalmente são um pouco maiores que os apartamentos novos em relação ao valor, ao preço. Então, no quarto, que é esse quarto maior, que seria o quarto do casal, o quarto master ali, também a gente só trocou as portas dos armários e a manutenção do piso, pintura. Na parte de fora, a gente tinha esse quintalzinho, com esse revestimento, com esse piso, e a gente acabou também não mexendo no piso. A pintura, gente, a gente só fez a pintura do muro, esse muro aqui de frente, porque o restante já tava ok também, acho que tinha mais ou menos 1 ano que ele tinha pintado, só que o da frente, ele escorria um pouquinho, tava meio manchado, então a gente pegou uma tinta muito próxima do muro e pintamos só para melhorar esse aspecto. E aí tinha um quartinho e um banheirinho no fundo. Banheiro a gente não mexeu, e o quarto a gente fez a manutenção como o resto do apartamento. Piso, paredes, troca de fiação. E teve uma chuva bem forte na época que a gente estava fazendo essa reforma aí nesse apartamento e arrancou um telhadinho que tinha ali nesse hallzinho do lado de fora. E a gente teve que mexer nesse telhado também. Lavanderia a gente também não fez nada. Então, a parte de reformas e manutenção foi isso que eu relatei aqui para vocês. Relação ao investimento, que vocês podem estar aí se perguntando como é que ficou essa questão, porque quando a gente trabalha com reformas e manutenções, a gente tem um investimento muito maior. Quando um proprietário contrata um profissional de homestaging, nós vamos sempre analisar o retorno do investimento e o que faz sentido a gente realmente mexer. Então, nesse caso, a primeira coisa que nós fizemos foi falar com a corretora e conversar com ela no sentido de que, olha, hoje no mercado ele está pedindo em torno de 400 mil reais por esse apartamento. Nós precisamos fazer algumas melhorias, algumas manutenções, listamos essas manutenções que precisariam ser feitas, fizemos um pré-orçamento, um pré-levantamento de quanto ficaria tudo isso e perguntamos para ela, você acredita que com essas manutenções e o homestaging, esse imóvel poderia voltar para o mercado com qual valor? E aí ela fez uma análise e falou, olha, ele está sendo vendido por 400 mil, porém, se fizer essas manutenções, eu acredito que a gente consiga chegar no valor de 430 mil reais. Então, o que aconteceu? O valor investido nessas melhorias voltou para o cliente, porque ele estava precificado no valor correto, estava precificado abaixo de mercado porque precisava dessas manutenções e quando nós fizemos ele voltou para o preço de mercado e recebeu proposta na primeira semana. Vocês podem perceber que é quase 10% a mais do que estava sendo pedido, sendo que antes não tinha proposta e depois que aumentou o valor, porque passou pelas reformas, manutenções e pelo homestaging, o imóvel já recebeu proposta. Então, o investimento em homestaging e na parte de reforma ficou em torno de 27, 28 mil reais. Nem chegou aos 30 mil reais da precificação que a corretora fez para voltar ele para o mercado. Agora que eu já falei da parte de reforma e manutenção nesse imóvel, eu quero falar para vocês do homestaging. Vamos lá. Apesar que vocês já viram nas fotos do depois. Mas, o que nós pensamos para esse imóvel? É um imóvel amplo, é um imóvel
que provavelmente vai ser o primeiro imóvel, sabe? Até porque ele tem um valor mais acessível, precisa de ser uma pessoa mais jovem, porque ele não tem elevador, então uma pessoa de certa idade não vai conseguir, né, ficar nesse apartamento por muito tempo. E hoje no Brasil a gente sabe que a gente compra imóvel para ficar muito tempo, não é mesmo? Então a gente imaginou um perfil de uma pessoa mais jovem, um primeiro imóvel. E por mais que a gente fizesse essas manutenções, a gente acredita que a pessoa que comprasse iria fazer mais algumas melhorias, trocas de piso, revestimentos, mas nós tiramos aquele aspecto negativo. Gente, você lembra de como era o banheiro? Isso repelia as pessoas. Então a gente trouxe um pouco dessa modernidade, tanto nas cores, no mobiliário que a gente utilizou, na questão do layout. Tentamos mostrar o quão amplo eram os espaços e as pessoas ficaram assim encantadas com esse apartamento. E se você se identifica com todo esse processo de reforma, decoração e quer trabalhar com isso, saiba que esse é o negócio dessa década. Existem milhões de imóveis encalhados nos portais imobiliários, muitos precisando passar por uma reforma grande como esse daqui, e é um super mercado, é um super potencial para muitas pessoas. Existem muitas famílias procurando um imóvel que não encontram e muitas famílias também precisando vender o imóvel e não conseguem. Então se junte a mim nessa nova profissão, eu tenho certeza que juntos nós vamos transformar todo o mercado imobiliário. Então um grande abraço e até o próximo vídeo.